Quero nesta manhã compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor que está no livro de 1 Samuel, bem facinho de você achar, é o 9º livro da Bíblia ali do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, e aí chegamos, 1 Samuel, capítulo de número 30. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e seus homens ao terceiro dia, a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, Ziclague e a esta, ferido e queimado, tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi, porém, se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Versículo 7. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: trazei-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tu libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão, nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoecia 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclague. Disse-lhe Davi: poderias descendo guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que me não matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo guiou, e eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Ó Deus, obrigado por esta palavra tão inspiradora, essa tua palavra que é a verdade, essa tua palavra que não volta vazia. Nos ajude a compreendermos essa mensagem tão preciosa que o Senhor usou Davi e todo o seu exército
na reconquista da sua família, para também nos ensinar lições preciosas, olhando para o nosso dia a dia, a reconquistarmos as nossas famílias, que muitas das vezes têm sido roubadas por tantas coisas. Em nome de Jesus, é assim que nós oramos e te agradecemos, no doce nome do Senhor Jesus, e todos digam amém. Davi, todos nós sabemos que o grande rei de Israel foi considerado, até hoje, o grande rei conquistador. Foi no período do reinado de Israel que Davi mais conquistou terras, mais demonstrou o seu poderio e um governo firme ali na região da Palestina. E não poderia ser diferente um rei tomado pela ousadia, pela sua liderança. Davi sempre estava à frente de muitas batalhas para conquistar. E eis que então, num dado momento desta história, Davi, deixando sua família num acampamento na cidade de Ziclag, juntamente com os familiares do seu exército, que compreendia aqui 600 homens, foram para a batalha. E ao voltar para o acampamento nesta cidade de Ziclag, chega ali e vê toda a cidade incendiada, suas famílias foram levadas cativas, e tudo o que eles tinham ali nas suas tendas, utensílios, alimentos, animais, também foram levados pelos inimigos. Essa história e este cenário está mostrando muitas coisas para nós nesta hora. Mostra que na ousadia, muitas das vezes insana, de conquistarmos mais e mais, demonstrando um coração insaciável de muitos, é que em busca de termos e conquistarmos mais tesouros, terras e dinheiro, nós deixamos desguarnecida ou desguarnecido o melhor tesouro que temos, que é a nossa família. Os nossos filhos, que são herança do Senhor. Quando eles voltam para Ziclag, eles se apercebem que, com um coração ambicioso em querer mais e mais e mais, esquecem do seu maior bem, que é a sua família. Ficou para trás, desguarnecidos, ninguém ficou guardando os filhos pequenos, as esposas, os anciãos, os animais, os seus bens, os seus pertences. Quem sabe muitos de nós estamos assim, preocupados em trabalhar, em conquistar, e esquecemos e deixamos os muros de nossas casas abertos, os portões escancarados, para que os inimigos venham e roubem, saqueiem a nossa casa, a nossa família. Quais são esses inimigos, irmãos? Os inimigos do consumismo, os inimigos do hedonismo, que é o prazer pelo próprio prazer, os inimigos do egoísmo, da avareza. Queridos irmãos, quando Davi volta para Ziclag juntamente com o seu exército, se deparam com aquela tragédia. Todos foram saqueados. Como diz a Bíblia, os inimigos não os mataram, mas levaram embora. Com isso, ali mesmo, já não bastasse a angústia, a tristeza, o choro, o pavor de todos os soldados cansados ao chegar de mais uma batalha, olham para Davi e começam a acusá-lo por conta disso. Se você talvez fosse um pouquinho menos ambicioso, se talvez você fosse um pouquinho mais cauteloso,
se você fosse um pouquinho mais tranquilo, se você tivesse entendido um pouquinho mais as coisas que estão acontecendo e que poderíamos deixar as nossas famílias desprotegidas, nada disso teria acontecido. Os inimigos vêm e levaram tudo, e agora, além dos inimigos levarem inclusive as suas duas esposas e filhos, e as famílias de seus soldados, os próprios soldados acusavam ele. O problema é seu. Sabe por que eu estou vivendo isso em casa? É que o problema é seu. Isso acontece com muitos de nós. Nós olhamos para algumas situações e queremos terceirizar a culpa. Sabe por que nós perdemos? Sabe por que nós não temos isso? Sabe por que a nossa família está destruturada? Sabe por que disso? É por conta de você. É por conta da sua natureza impetuosa. É por conta disso. E Davi, então, apesar de, ainda que, como homem pecador, como todos nós somos, era um homem que também tinha virtudes, valor. E o principal valor que chamou a atenção dos olhos de Deus quando o reconheceu que ele era um homem segundo o coração de Deus, por conta do que, irmãos? Por conta de que, apesar dos seus pecados, das suas fragilidades, das suas fraquezas, ele era um homem temente ao Senhor. E é isso que faz a diferença mais uma vez nesta saga que Davi lidera em busca de reconquistar a sua família, reconquistar a família de seus soldados e reconquistar todos os seus bens que foram saqueados. A palavra do Senhor, como nós lemos aqui, diz que Davi, diante desta visão da cidade toda em tragédia queimada, diante da acusação dos seus soldados, ele chorou. É preciso, irmãos, diante de muitas situações, como um homem segundo o coração de Deus, se aquebrantar diante do Senhor e chorar. Não com lágrimas de crocodilo, mas um choro de profundo arrependimento. Pois a palavra do Senhor vai dizendo em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É um choro de dor da alma, reconhecendo o seu erro, as suas distrações, as suas ambições, o seu orgulho. Davi chora profundamente. Homens e mulheres de Deus, diante de problemas, a Bíblia nos mostra que demonstram um coração quebrantado e arrependido, cheio de compaixão, choram. Daniel chorou ao ver os muros de Jerusalém derrubados, caídos, famílias sofrendo. Jesus também chorou pela cidade de Jerusalém. Davi também mostra aqui que ele chorou não só pelos seus, mas pela família de todo o seu exército. Quando Davi então demonstra esse coração quebrantado, de um profundo choro, ele vai, e a Bíblia vai dizendo que ele busca se reanimar no Senhor. Ele não chama o capitão da guarda, ele não chama o sacerdote que estava ali com ele, ele vai e busca
ao Senhor, pedindo que o Senhor o dê estratégias dos céus, pedindo ao Senhor que mostre a ele se de fato ele deveria ir e como deveria ir para tentar reconquistar sua família, a família de seus soldados e todos os seus bens. E quando então ele busca ao Senhor com toda a inteireza do seu coração, com o coração quebrantado, Deus fala: prepara-te e levanta, vai, que eu darei tudo de volta para você. Deus é um Deus que fala, é um Deus que nos dá orientação. A Bíblia vai dizendo no Salmo 32, versículo 8: ensinar-te-ei, guiar-te-ei e aconselharei o caminho que deves seguir. Diga assim: Senhor, dá-me a orientação, dá-me estratégias, guia-me no caminho que devo seguir para reconquistar a minha família, ou tudo aquilo que foi levado, que foi roubado de dentro da minha casa. Diga amém. Quem sabe, por conta da nossa displicência, por conta do nosso egoísmo, por conta da nossa avareza, os inimigos entraram e saquearam o amor, o respeito, saquearam a saúde, saquearam e levaram o carinho embora, levaram a gentileza embora, o respeito entre filhos e pais, a fidelidade já não existe mais dentro de casa. Por isso esta oração nesta manhã: dá-me, Senhor, a estratégia para trazer tudo de volta, para fazer de volta a minha família desfrutar da alegria, do amor, do respeito, da harmonia, do perdão. Quantos estão entendendo esta mensagem, recado dos céus? Digam amém. A palavra do Senhor vai dizendo que então Davi, depois de ter buscado ao Senhor, com o coração quebrantado, Deus dá a orientação, e ele então aí vai em direção ao sacerdote, e pede ao sacerdote que o desse a estola e todos os paramentos. O que a gente pode aprender com isso? Ele se revestiu, diga para o teu irmão, da autoridade de Deus. Pela fé nesta manhã, irmãos, se você consegue ver que a sua família tem perdido, tem sido saqueada, tem enfrentado coisas que muitas das vezes são consequências das nossas próprias ações, que viramos as costas e as nossas casas, as nossas famílias ficaram desprotegidas, suscetíveis aos ataques dos inimigos. Ao buscarmos a Deus, agora nós precisamos nos revestir desta autoridade, para nos levantar com coragem, porque coragem não é ausência de medo, mas sim ter força do alto, para ir ao encontro do propósito desejado. Se revestir da autoridade de Deus é se revestir da armadura do Senhor para a grande batalha, com a espada do Espírito na mão, a palavra do Senhor, o escudo da fé, o capacete da salvação. Amém, irmãos? E estarmos envolvidos, protegidos nesta grande batalha, porque os dias são maus, são de desafios para a família. A família anda desestruturada, por conta de muitas razões, por conta de muitos intrusos, muitas informações que vêm contra
ao objetivo principal pelo qual a família foi criada como o maior projeto de Deus. São as ideologias, os sofismas, os modismos, a frieza espiritual, a falta de temor a Deus dentro das casas tem feito com que muitas famílias vivam um momento de insegurança, de muitas perdas. Davi se reveste da autoridade de Deus e vai. Depois de nos aquebrantarmos diante do Senhor, depois de buscarmos a direção de Deus, terceiro passo agora para reconquistarmos a nossa família com êxito, é se revestir da autoridade de Deus. A Bíblia diz: nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam. Aleluia. Jesus disse: eu vos darei autoridades para pisardes escorpiões e serpentes, e nada vos atingirá. Tudo quanto vos pedirdes em meu nome, disse Jesus. Dirigida a sua oração ao Pai, Ele vos concederá. Nós precisamos nos apropriar desta autoridade que a fé nos concede. A palavra do Senhor vai dizendo: a fé é a vitória que vence o mundo. Diga amém. O mundo das desolações, das preocupações, das perdições, das ilusões. É preciso ter fé, amados. Certa feita alguém disse que se alguém perde o dinheiro, perde muita coisa. Se alguém perde a saúde, perde muito mais. Mas se alguém perde a fé, perde tudo. É nessa hora que ele, vendo os seus soldados abatidos, murmurando e o acusando, dizendo: Davi, o problema é seu. Você que nos liderou, é você que nos levou a querer mais. E aí agora, temos terras, temos respeito dos outros povos, mas não temos a nossa casa. Que triste foi voltar para casa e não ter mais casa. Que triste é voltar para casa e não ter mais a família. Queridos irmãos, Davi então, revestido agora com a estola sacerdotal que ele pede ao sacerdote, ele vai à frente desta batalha para reconquistar sua família de uma maneira maravilhosa, poderosa. E como ele orou pedindo estratégias do Senhor, ele saiu meio que certamente perdido. Para onde foram, para onde levaram? Talvez tinham algumas pistas, algumas pegadas de camelo por ali, alguns vestígios. E a gente às vezes percebe alguns vestígios e alguns sinais que nos apontam o que nos fez perder muitas das coisas dentro de casa. A irresponsabilidade, a imaturidade, sim ou não? A infidelidade, são sinais. Ele disse: para onde eu vou? Então ele sai, eu vou por aqui, porque o Senhor disse que me faria alcançá-los e trazer tudo de volta. E quando ele sai, ele é surpreendido pelos seus soldados, que traz um homem que estava quase morto no meio do deserto, porque passava fome por 3 dias e 3 noites. E os soldados trazem esse egípcio até Davi, dizendo para ele: encontramos este homem. Ele disse que é um egípcio e é escravo de um bando que atacou a nossa cidade.
Opa! Você já pensou? O que a gente aprende aqui? Diga para o teu irmão, é que Deus sempre vai nos surpreender. Sempre. Deus nos surpreende para que a sua palavra se cumpra, o nosso propósito seja alcançado, e o nosso propósito sendo alcançado, dirigidos pelo Senhor, o seu nome seja glorificado, a fim de que todos lembrem, não foi eu, mas Ele, o Senhor, é quem me deu a vitória. Queridos irmãos, Davi então começa a ouvir aquele homem, escravo, depois de alimentado, retoma o seu ânimo, e questionado sobre quem ele era, a quem ele pertencia, ele diz então que era escravo deste bando, confirmando que foi este bando, seu senhor e muitos outros, que saquearam Ziclag e levaram toda a sua família. Queridos, Deus nos surpreende. Uma outra coisa que nós precisamos entender é que, apesar de Deus muitas das vezes parecer estar em silêncio, não significa que Ele não está trabalhando. Aliás, a boa máquina trabalha em silêncio. Eu sou da época da DKV. Quantos conheceram a DKV aqui? Jesus amado, vocês são velhos, hein? Olha, o meu tio tinha uma DKV, Walter, lá no interior de São Paulo, e quando ele ligava a DKV, eu acho que o bairro inteiro sabia. Eu não sei se era pouca válvula, parece que era um motor diferenciado, né? Não é isso? E fazia um barulho danado, né? E tem outro ditado que a gente, cão que ladra não morde. Então Deus, ainda que você veja que está, ou percebendo que Ele está em silêncio, Deus continua trabalhando. Diga amém. Deus está trabalhando. Deus está falando com você nesta manhã, te dando estratégias para você buscar de volta e reconquistar tudo o que saquearam de dentro da sua casa, saquearam da sua família, o amor, o carinho, a afetividade, a cumplicidade, tudo. Diga amém. Ouça a voz do Senhor. Deus está falando. E uma voz que sopra como uma brisa, falando para Elias lá, sai agora da caverna. Você que estava com medo de morrer. Uma voz que aquieta o nosso coração, nos trazendo a paz. Porque a Bíblia diz que a paz é o árbitro do nosso coração. Um coração rancoroso, um coração cheio de mágoa, um coração duvidoso, nos traz ações cheias de ruídos, de muito barulho, muito barulho, muito barulho. Queridos irmãos, Davi vai, conversa com este homem e diz: você poderia me levar até onde o seu senhor e o seu bando estão acampados? Porque a gente não sabe nem onde vai agora. Ele falou: eu posso lhe mostrar, desde que o senhor não me mate, não me entregue a minha vida a ele novamente. Ele disse: tem a minha palavra. Deus trabalha aqui também de forma que não só estava trabalhando a fé novamente de Davi, de seus soldados, porque 200 desistiram, cansaram, não conseguiram caminhar, somente 400 continuaram com ele. Muitos desistem, irmãos, jogam a toalha, dizendo: não tem mais jeito. Pastor, o senhor não conhece a minha mulher. Pois é, mas você casou com ela, agora é até que a morte nos separe. Pastor, o senhor não conhece meu marido. Pois é, eu também não conheço, mas é o marido que você disse para mim que orou, e ele era o seu princeso.
Agora, se ele virou um sapo, eu não tenho culpa. Mas é até que a morte nos separe. Diga amém. Quantos estão comigo? Diga amém. É isso mesmo. Queridos irmãos, Deus vai e restaura a fé de Davi, revigora as suas forças, surpreende ele no meio do caminho, com um milagre, para dar a direção certa. Deus usa coisas inexplicáveis, para que a gente possa ser abençoado. Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, digo amém. E esse escravo então vai, e também por conta da direção de Deus, porque Deus vai fazendo a sua obra por completo. Deus não está só agora restaurando a fé de Davi, restaurando e revigorando a força daqueles que continuaram perseverando, mas agora Ele também salva e cura esse egípcio. Olha que coisa linda. Muitas das vezes no processo no qual Deus está trabalhando a reconquista da nossa família, Deus está trabalhando o nosso amigo, dizendo: meu Deus, quanta perseverança eu vi no meu amigo. Parecia que tudo estava perdido. Uma traição, uma doença, os filhos nas drogas, o abandono, os filhos que saíram de casa, tudo isso podia ter levado este meu amigo à perdição e abandonar tudo. Mas o seu testemunho de fé, de perseverança, é algo lindo, maravilhoso. Eu quero conhecer esse Jesus. Então Deus vai fazendo a obra por completo. Já se registraram agora o Conselho de Pastores de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e também a Arquidiocese, que muitos dos gaúchos que se diziam ateus e estavam afastados do Senhor, quantos estão acompanhando? Estão de volta aos pés de Jesus. Deus tem um propósito em meio às tragédias. Deus não tem prazer no sofrimento do homem, amém? Deus não tem prazer no sofrimento do homem, mas por conta do pecado, o sofrimento entrou na humanidade, por conta de Adão, e nós herdamos esta herança adâmica, porque mexemos aonde não era para mexer. Eu morei em Bauru durante 20 anos, casei com 21 anos, e em Bauru, o Ribeirão das Flores, para quem conhece Bauru sabe o que eu estou dizendo, é um córrego, ou melhor dizendo, um riacho, um pouquinho maior que um córrego. Ele cruza a cidade toda. E um abençoado prefeito, eu lembro o nome dele, não posso dizer por ética, para ele fazer uma boa e grande obra, ele canaliza o leito do rio todo. Todo. Ele pega o Ribeirão das Flores, por onde passa, em Bauru, faz uma grande canaleta de concreto e diminui o leito do rio. E para a natureza, onde é buraco, sempre será buraco. Quantos sabem disso? Ele canalizou o rio, ficou bonito. A Avenida Nações Unidas é a principal avenida de Bauru. Linda, toda asfaltada, toda bonita. Só que embaixo da avenida tem o quê? Um rio inteiro canalizado, onde foi diminuído o leito. Porém, quando chove, o solo permeável da água vai para onde? Para o lençol freático que alimenta o rio. As bocas de lobo que recebem a água da enxurrada alimentam o quê? E o que acontece? Ninguém consegue controlar as enchentes nessas áreas de Bauru. Ninguém. Porque mexeu em algo que tinha um curso normal, e a mão do homem foi lá e mudou aquilo que Deus criou com um propósito. Poderia fazer outras coisas? Sim, talvez, eu não entendo de engenharia. O fato é que quem vive em Bauru até hoje sabe muito bem o que acontece.
E uma tragédia maior aconteceu por conta dessa canalização, Walter. Eu era um menino ainda, não vou falar quantos anos atrás, porque eu me acho um menino ainda, só de barba branca, mas um menino. Um certo presidente da República foi fazer uma visita a Bauru. E eu não estou lembrando se é o Coronel Figueiredo ou Ernesto Geisel. Se não me falha a memória, é o General Ernesto Geisel, 1970 e alguma coisa. Eu já tinha meus 11 anos, eu nasci em 68, 69, por aí 10 aninhos de idade. Um caminhão de combustível, Walter, cai perto de uma boca de lobo e esse combustível todo cai no rio inteiro canalizado. Quando eu falo um rio inteiro, são quilômetros, tá? Eis que dizem que foi alguém que jogou um toco de cigarro. Isso um pouco ainda não é muito certo. Outros dizem que foi o gás, enfim, não foi. O que aconteceu? Quando, ou se foi uma tentativa de atentado, eu sei que Bauru parou, o Brasil parou naquela época, 79 por aí, que quando o presidente acaba de sair da cidade, uma grande explosão acontece na cidade, toda aquela canaleta de quilômetros vai para cima, estourando tudo, porque foi feita uma canaleta que onde a água não tinha para onde escoar, se criou um grande lugar para gás, e aquilo foi um combustível suficiente para estourar tudo. Eu sei que em menos de uma hora o exército de Lins Aeronáutica estava toda Bauru tomado nos prédios, tudo, porque ele acabara de sair. E até hoje não chegou-se à conclusão se foi uma tentativa de atentado ou se de fato foi um problema nesse sentido. O que eu quero destacar é que o homem vai lá, mexe, e este rio canalizado até hoje ainda causa grandes problemas por conta da mão do homem. O Rio Grande do Sul vive uma catástrofe. O Rio Grande do Sul vive algo inexplicável. Mas Deus tem um propósito para todos os quantos Ele ama, diga amém. É que todos sejam salvos, digam amém. Todos sejam salvos. E Deus está permitindo algumas situações. E eu não tenho dúvida que daqui 5, 10 anos o estado do Rio Grande do Sul será o estado mais modernizado. As famílias estarão fortalecidas e tudo será recuperado de uma maneira milagrosa. Quantos creem nisso? Porque as famílias agora estão se dobrando ao Senhor, as famílias estão buscando a Deus, estão se voltando para o Senhor, estão acendendo novamente a chama da sua fé, e buscando muito mais e contando muito mais do que a solidariedade do Brasil e do mundo, mas entendendo que tem um Deus que está presente, um Deus que tem um propósito e que vai poder fazer com que cada um reconquiste a sua família e tudo que lhe foi tomado e perdido. Eu creio nisso, irmãos. Eu escutei a entrevista, talvez vocês viram tantas outras. Uma jornalista perguntou para uma senhorinha, ela disse: a senhora perdeu tudo? Ela disse: eu perdi tudo, menos a fé. Aleluia. E ela estava ali agora começando a limpar a sua casa, menos a fé. Isso é o suficiente, amados irmãos, aleluia. A fé faz-nos ver o invisível, crer no impossível, aleluia. E a fé então que estava movendo Davi e os seus 400 homens vem, alcança aquele egípcio, restaura a vida dele, cura a vida dele, salva a vida dele. E é ele que é um instrumento que ninguém imaginava que seria, que aponta, eles estão lá, ó. É aquele povo. Davi chega então e surpreende todos os seus inimigos. E durante
uma tarde e um dia todo, até o final da outra tarde, houve grande batalha. E é desta forma que Deus vai então terminando de operar, fazendo com que ele pudesse então reconquistar a sua casa. Se você está vivendo uma grande batalha agora na sua casa, por conta das finanças, por conta de uma traição, por conta da doença, permaneça firme no Senhor, porque a Bíblia diz: eu pelejarei por vós. A batalha é do Senhor, você não está sozinho nesta guerra. Deus estava com Davi e está conosco para reconquistar toda a sua casa e toda a sua família. Eis que aconteceu, porque eu já sei o final, como Billy Graham disse, eu já li a Bíblia do começo ao fim várias vezes, e posso lhes dizer, vai dar tudo certo. Tudo vai terminar bem, diga amém, para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a palavra do Senhor confirma que Davi então reconquista toda a sua família, todos os despojos, todos os seus bens, não só da sua casa, mas de todo o seu exército. Aleluia! Nesta manhã, irmãos, que nós nos apropriemos pela fé dessas lições valorosas, para nos levantarmos, para deixarmos ser orientados, fortalecidos, buscando estratégia de Deus, se revestindo da autoridade do Espírito Santo do Senhor que habita em nós, para irmos em busca e reconquistar a nossa família, muitas das vezes que está doente, que está perdida, que está sofrendo. E é você que está aqui nesta manhã, que está ouvindo isso, então é você que Deus vai usar para começar esta batalha e dará a você a garantia da vitória, da reconquista da sua família, de tudo que foi perdido lá dentro da sua casa, e te dar tudo de volta. Quantos creem nisso, digam amém. Que coisa linda, irmãos. É assim que Deus faz, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tudo passará, mas as minhas palavras não hão de passar. Vamos nos apropriar desta palavra nesta manhã, dizendo: Deus, me ajuda a reconquistar tudo que foi perdido, tudo que foi levado, tudo que foi roubado de dentro da minha casa. Usa a minha vida, em nome de Jesus. Para terminarmos, a Bíblia diz: por que Deus vai usar a mim e a você que está aqui? Porque a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu quero convidar você para ficar em pé. Nós vamos louvar ao Senhor. E nós vamos, antes de louvar ao Senhor, eu quero convidar você que tem visto muitas das áreas da sua família sendo desestruturadas. Muitos de vocês que estão com as famílias perdidas. Muitos de nós que vemos a nossa família que foi saqueada, que foi invadida por tantas coisas, e ali perdemos a alegria, perdemos o amor, o respeito, perdemos o temor de Deus. Se você é como eu, que também tem família, uma família imperfeita, uma família que muitas das vezes sofre, uma família que precisa estar totalmente consagrada ao Senhor, eu quero que você saia do seu lugar. Nós vamos orar juntos aqui na frente, em nome de Jesus, enquanto nós vamos cantar esta canção. Pode vir. Eu também preciso reconquistar muitas coisas lá dentro da minha casa, na minha família. Encha o meu lar. Pode vir aqui à frente.
tua presença. Aleluia, Senhor. Venha com fé, como Davi foi. Feche os seus olhos, levante suas mãos. Senhor, aqui estão casais, mulheres, pais, mães, filhos. Minha casa, a nossa casa muitas das vezes também tem sido assaltada, tem sido invadida, Senhor, por tantas coisas. A frieza espiritual, a incredulidade, a imaturidade na relação conjugal, a falta de amor, a falta de temor a Deus, Pai, tem feito com que muitas coisas lá dentro da minha casa, de nossas casas, muitas coisas as nossas famílias têm sofrido. Mas, Pai, levanta cada pessoa aqui nesta manhã com poder, com autoridade, dá estratégias dos céus a Lilian, temor ao Senhor, como o Senhor usou Davi. só para ti. Dá estratégias, Pai, em nome de Jesus, aos teus servos, para reconquistar, para trazer de volta tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que foi levado. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, abençoa os teus servos, abençoa, Senhor, os teus servos, usa a vida do teu povo, Pai, como instrumento de graça, poder e autoridade que o Senhor tem chamado. Dá estratégia aos casais. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, e nos ajude a trazer tudo de volta. Nos ajude, Senhor, a trazer a saúde, a alegria. Nos ajude a trazer, Senhor, em nome de Jesus, tudo de volta. Os nossos filhos, os nossos cônjuges que se afastaram do Senhor, que se perderam, em nome de Jesus, que foram levados pelas drogas, que foram levados pela ilusão do mundo. Em nome de Jesus, levante suas mãos e diga assim: Senhor, ajuda-me a reconquistar tudo que foi perdido em casa e abençoa a minha família. Diga: Senhor, ajuda-me a reconquistar o amor, a alegria, a fé da minha família. Em nome de Jesus. Quantos creem que Deus está operando e vai trazer tudo de volta? Diga amém. Dá um aplauso para Jesus. Vamos cantar ao Senhor com alegria. Vamos cantar essa canção. Encha o meu lar com tua presença. Abra sua voz, seu coração. Só tu és digno de reverência. Declare: minha casa serviremos ao Senhor. Minha casa serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. De que forma vamos fazer isso? As estratégias são orando juntos, ficando juntos, tempestades resistiremos, confiando no Senhor. Lado a lado, pais e mães, irmãos e irmãs, em harmonia e amor. Volte-se para sua casa, declare: minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu. Abençoe os nossos filhos, os nossos cônjuges, os nossos pais. Que o Senhor acampe ao redor dos nossos lares, nos guardando de todo perigo, de todo mal. Em nome de Jesus. Serviremos ao Senhor.
Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo nos fortaleça e nos abençoe e nos mantenha em pé diante das tempestades da vida. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.